Fala, meu povo, tô passando aqui para poder gravar mais esse vídeo. Esses dias eu tô na correria, né? A gente tá aqui num monte de coisa aí da empresa, trabalho, coisas pessoais, enfim. Mas não podia deixar de passar aqui para poder gravar esse vídeo. Quem é que estava acompanhando aí os stories viu que no último sábado nós tivemos uma palestra ali sobre o poder da terra. Foi o tema da palestra, o poder da terra. Quero desde já agradecer mais uma vez aí o pessoal lá da liderança, Pedro, toda a equipe que confiou essa oportunidade para a gente estar trazendo esse tema que é de suma importância para todo mundo hoje. Foi uma palestra muito boa, né? Eu tenho certeza que toda a juventude que estava lá, saiu todo mundo lá com a mente transformada. Eu queria trazer aqui para vocês alguns tópicos, alguns pontos sobre o poder da terra. Primeiro ponto, o que é a terra? Quando eu falo da terra, a gente está falando aqui, né, sobre a parábola do semeador que está lá em Mateus 13, onde fala da terra. A terra, ela é o coração do homem. Então o que a gente precisa tomar cuidado nesse primeiro ponto é como está o nosso coração. Nessa parábola do semeador, ela fala sobre o semeador que foi semear e ele encontrou 4 tipos de terra. O solo à beira do caminho, que é o solo praticamente duro, onde a terra não penetrou. Nós temos o segundo solo, que é o solo rochoso, que ele tem uma fina camada de terra, então a semente penetrou, só que as sementes, por ter muita terra, muita rocha abaixo da terra, então a semente ela não conseguiu aprofundar as raízes. Então ela cresceu uma planta superficial, logo quando o sol bateu, a planta morreu. Nós temos o exemplo da terceira semente, né, que ela foi jogada num terreno que estava cheio de espinhos e por conta disso ela nem chegou a atingir a terra e veio lá as aves do céu e pegaram a semente. E nós temos a quarta, o exemplo, que é a semente que caiu em boa terra e esse deu muitos frutos, porque a semente germinou, ela aprofundou as raízes, ela cresceu e produziu centenas, dezenas, milhares de outros frutos, tá? Só que esse é o ponto principal. A maioria das pessoas, elas vivem com base no solo rochoso. O que é esse solo rochoso? São aquelas pessoas que elas escutam uma palavra de motivação, são aquelas pessoas que elas escutam uma boa palavra, um bom conselho, elas se animam, ela recebe aquilo e o seu coração arde, ela tem aquele desejo de mudar. Mas logo quando começa as dificuldades, os embates da vida, as perseguições, os pensamentos negativos, uma coisa, outra, uma afronta, uma dificuldade, aí essa pessoa logo ela não resiste, porque estamos falando de uma semente que ela está sendo plantada em um solo superficial e isso impede da semente criar raízes profundas para poder trazer aquela estabilidade que é tão essencial. Então, por que as pessoas, a maioria das pessoas hoje, vivem nesse solo rochoso? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em desenvolver algo novo, em ser persistente e conseguir manter ali a sua persistência naquilo até que aquilo dê certo, até que ela consiga de fato desenvolver? Por que as pessoas elas têm tão baixa autoestima acerca de si, acerca do que ela pode fazer, acerca do que ela pode desenvolver? Por que isso acontece? Então nós aprendemos nessa parábola que tudo está atrelado ao seu coração. Quando fala do seu coração, está falando de coisas internas, daquilo que você guarda lá no seu profundo e que muita gente não tem acesso. Muita gente não sabe quais são suas dores, os seus conflitos internos, aquilo que passa no interior da sua mente, do seu coração, os seus pensamentos. Isso está muito atrelado a como você cresceu, o que você escutava quando era criança. Você foi uma pessoa amada quando foi criança? Você foi uma pessoa rejeitada? Você cresceu em que ambiente familiar? Então tudo isso gerou circunstâncias, gerou bloqueios, gerou crenças limitantes, gerou paradigmas, tudo que te forma uma pessoa hoje que não consegue progredir, que não consegue desenvolver, que não consegue ir além. Porque quando você encontra uma certa dificuldade ou algo que mexe naquela sua ferida, você dá um passo para trás, você recua e não consegue ir além. Só que é justamente o seu ponto principal. Se você tem esse desejo, uma coisa que você precisa fazer é transformar o seu coração em boa terra. Remover essas coisas que estão aí no oculto, que estão no profundo do seu coração, te travando, te segurando. Você precisa remover isso e transformar o seu coração em boa terra. Porque uma boa terra, todo ensinamento, toda boa semente, tudo que chega até ele consegue prosperar, ele consegue desenvolver. E essa é a capacidade que Deus nos dá. Essa é a capacidade que o Senhor nos dá. Quando o Senhor Jesus vem e Ele nos dá essa capacidade, principalmente agora através do Espírito Santo, nós temos força suficiente para conseguir vencer isso.
E essa força ela se dá primeiro com a ajuda do Espírito Santo, que habita em nós. Então, quando você acessa Cristo, quando você recebe Cristo, você já tem o Espírito Santo na sua vida para poder te dar essa força necessária que você precisa. E o segundo poder está na palavra. O poder, a ferramenta que Deus te dá é a palavra, a própria palavra de Deus. Quando você usa a palavra de Deus para poder declarar sobre você mesmo, ela tem força suficiente para poder quebrar essas pedras que estão no interior do seu coração. Então, quando você usa a palavra para poder declarar coisas a respeito de você, que é aquilo que Deus já declarou, então ela tem força suficiente para poder desfazer esses bloqueios, esses paradigmas que estão no seu coração. Então, se tem uma coisa que você precisa aprender, na verdade, duas coisas que você precisa aprender é: identifique quais são esses bloqueios, tudo aquilo que te impede de você viver 100% da plenitude do que Deus tem para você. Isso é um bloqueio, isso é uma crença, isso é algo que está te limitando. O que Deus quer é que nós vivamos 100% pleno, 100% conectados neles, uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida cheia da presença dele. Muita gente não sabe identificar isso e pensa que isso só vai se satisfazer quando você tiver carro, quando você tiver esse patamar financeiro, quando você tiver uma pessoa do seu lado. Não, nada disso completa o homem. O homem ele chega na plenitude quando ele consegue estar 100% conectado e fluindo em todas as áreas da sua vida, tudo direto em Deus. Então você precisa aprender, toda vez que algo estiver te impedindo de você viver essa plenitude que Deus te dá, isso é um bloqueio. Então você precisa usar a palavra de Deus, que é a ferramenta. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada, é como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, ela tem força e poder suficiente para poder te fazer vencer e resistir sobre aquilo. Então, quando você usa essa ferramenta que o Senhor te dá, alinhado com a comunhão através do Espírito Santo que Jesus já te concedeu, eu tenho certeza, não existe nada na sua vida que não possa ser vencido pelo poder que Deus já nos concedeu, tá bom? Então fica aí essa dica, foi um breve resumo aqui, porque eu tenho certeza que já vai ajudar muita gente. Então não deixa de curtir, de comentar e compartilha, porque muitas pessoas estão precisando dessa transformação em sua vida. Valeu, meu povo? Fica aí com essa dica do método PDV, palavra, que é poder, desenvolvimento, desenvolver ela na sua vida, e vida, frutificar na vida de outras pessoas, transbordar. Um abraço!